Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Hoje nós vamos falar sobre o tipo de oração chamado oração da fé. Amém? Então, também conhecida como a oração de petição, a oração da fé está refletida em Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24, onde Jesus estava falando sobre um tipo de oração que você tem certeza a respeito daquilo que você está orando. Amém? Essa oração da fé é algo poderoso e nós precisamos aprender a fazer esse tipo de oração. Tanto falando com algumas coisas, né? Podem ser com problemas, podem ser com situações, chamando à existência outras coisas que não estão sendo manifestas nas nossas vidas, mas que estão alinhadas com o plano, o propósito, a palavra e a vontade de Deus. Em Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24, Jesus diz assim: porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração perdides, crede que recebestes, e será assim convosco. Veja, esse tipo de oração, a oração da fé, é uma oração ativa, amém? Jesus aqui, ele está falando a respeito de algo que aconteceu no capítulo 11 de Marcos, que ele fala uma figueira que tinha folhas e não tinha frutos. E é interessante, ao falar aquela figueira, falar algo a respeito dela, nunca mais ninguém coma fruto de ti. Os discípulos, ao passarem por aquele local, viram que a figueira havia secado desde as raízes até a folha. Então, Jesus ele vai explicar esse tipo de oração, que é chamada oração da fé. Ele diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Então, a oração da fé é uma oração que você fala e não duvida no seu coração. Você fala fundamentado numa convicção interior que está alicerçada na palavra de Deus. Você tem uma palavra de Deus a respeito daquela situação. E você declara, você fala ao problema, você fala à circunstância, você fala à situação. E aquilo ali vai se reverter por causa da oração da fé. Amém? Umas particularidades desse tipo de oração. Primeiro, aplica-se primariamente à vida individual do crente, a situações e circunstâncias, ou seja, está envolvido com coisas particulares. Amém? São situações que nós vivenciamos, problemas que nós enfrentamos, dificuldades que aparecem na nossa caminhada e, mediante o conhecimento da palavra de Deus, nós vamos chamar à existência as coisas que não existem como se já existissem. Essa é a oração da fé. Amém? Então, garante que teremos aquilo que declaramos. Por que essa oração garante? Porque ela é feita, fundamentada na fé. Amém? Você está plenamente convicto no seu espírito de que aquilo é a vontade de Deus. Então, é importante nós atentarmos para isso. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, ali está falando sobre pedir sabedoria a Deus. Mas o princípio atrelado ali está em tudo que nós pedimos a Deus. Amém? É uma oração tola pedir algo que não é de acordo com a palavra de Deus. O tolo é que faz esse tipo de oração. As nossas orações, elas devem ser alinhadas com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. Amém? Tiago diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Aí ele diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é agitada e impelida para os lados. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Que homem é esse que ele não pense que vai receber do Senhor alguma coisa? Aquele que duvida quando pede. Então, tem muitas pessoas que ainda fazem orações, mas eles estão alicerçados na dúvida. E quando nós estamos alicerçados na dúvida,
nós não agradamos a Deus. Porque Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se nós estamos buscando a vontade de Deus, Deus vai nos galardoar. Para isso, nós precisamos estar plenamente convictos. Nós precisamos estar em fé. Amém? Então, essa oração, ela tem que ser fundamentada na palavra de Deus. Nós precisamos crer que já recebemos aquilo que pedimos no momento que nós oramos, porque ele diz assim, olha, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebereis e será assim convosco. Marcos 11, 24. Então é uma oração que nós precisamos no momento de orar, no momento de reivindicar, no momento de declarar, a gente precisa crer naquilo e agarrar aquilo, ficar firme naquilo. Ah, pastor, mas não se manifestou imediatamente. O que é que eu faço? Eu oro de novo? Não, porque você vai estar desfazendo a primeira oração. Entre a manifestação e o pedido, você vai velar essa oração com ações de graça. Amém? Não é algo que depende da vontade de Deus. Mas, neste tipo de oração, depende da nossa fé e da iniciativa de nós falarmos o que cremos. E o que é que nós cremos? Nós cremos na palavra. Então, se tem alguma coisa na nossa vida, se tem alguma coisa que está faltando, que está acontecendo, que é contrária à palavra de Deus, o Senhor Jesus já nos deu autoridade para que em seu nome nós venhamos a reivindicar, nós venhamos a estabelecer a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. E nós é quem fazemos essa vontade ser estabelecida na terra. Jesus diz, tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Por isso dá a importância de nós conhecermos a vontade de Deus. Esse tipo de oração, a oração da fé ou a oração de petição, nunca deve ser usada a expressão se for da tua vontade. Porque nós só podemos fazer a oração da fé aonde a vontade de Deus é revelada. Amém? Essa oração, se for da tua vontade, é um outro tipo de oração que nós vamos explicar em um outro vídeo. Amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso. É importante nós termos o cuidado de não tentar crer, né? Às vezes as pessoas dizem assim, não, eu vou tentar crer. Não é tentar crer, você precisa crer. Você precisa estar simplesmente, plenamente convicto de que aquilo é a vontade de Deus e agir em linha com a palavra de Deus. Amém? Porque a fé não é uma tentativa. A fé é uma resposta à fidelidade daquele que prometeu. Então, quando nós cremos em Deus, nós estamos certos de que a sua palavra é a verdade, de que o que ele prometeu, ele também irá cumprir. Então, esse tipo de oração é aceitar a palavra de Deus a despeito do relatório circunstancial. A fé é o comportamento que Deus espera do crente. Amém? Então, é importante também nós termos cuidado para não utilizar uma confissão dupla. Porque se a gente usar uma confissão dupla, né, não confessar a palavra e começar a confessar as circunstâncias, aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que os nossos sentimentos falam, nós podemos cancelar a oração. Geralmente, o que nós falamos está revelando do que há em abundância no nosso coração. Amém? Então é importante nós crermos e recebermos a resposta antes mesmo da manifestação. E após isso, nós precisamos falar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então é importante que a oração da fé, você entenda que ela é algo particular. Você não anda na fé de outra pessoa. Você anda na sua própria fé. Amém? Então, suprimento de finanças, saúde para o corpo, salvação dos perdidos, estabelecimento do reino de Deus, libertação dos cativos, tudo isso a palavra de Deus mostra que é a vontade de Deus. E em todos esses, vamos dizer assim, essas circunstâncias ou esses problemas ou esses fatores, nós precisamos alinhar, né, a nossa oração com a palavra de Deus e ficar firme, amém?
depois de termos feito esse tipo de oração. Então, o primeiro tipo de oração que nós estamos falando aqui é a oração da fé. Aquela que crê no momento que recebe, no momento que ora, e até do momento que ora até a manifestação, ela é velada com ações de graça. Pai, graças te dou. Jesus fazia esse tipo de oração. Graças te dou, Senhor, porque tu sempre me ouves, porque eu faço aquilo que é a tua vontade. Então, veja que esse sincronismo da oração da fé, ela vai estar alicerçada, né, na vontade de Deus, naquilo que eu creio, recebo quando oro e quando se manifesta, aquilo ali é somente uma questão de tempo. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva para que quando nós venhamos a compartilhar outros vídeos, você possa ser notificado pelo YouTube. Acione o sininho das notificações, curta, comente, compartilhe. Fazendo assim, você nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.